Você já assistiu a um filme que parece simples, mas termina deixando uma marca profunda na sua vida? É exatamente isso que acontece com Meu Nome é Rádio, um dos dramas mais emocionantes dos anos 2000. Lançado em 2003, o filme é inspirado na história real de James Robert Kennedy, conhecido como Rádio, um homem com deficiência intelectual que acabou se tornando símbolo de empatia, amizade e inclusão em uma pequena cidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. E o mais impressionante? Muita coisa que aparece no filme realmente aconteceu, mas também existem detalhes que Hollywood mudou para deixar a história mais dramática. E hoje você vai descobrir as curiosidades mais emocionantes do filme. O que realmente aconteceu na vida do verdadeiro Rádio? O que foi alterado no roteiro? E como terminou a história real depois do sucesso do cinema? Então já deixa o like, se inscreve no canal, porque essa história merece ser conhecida. O filme acompanha Harold Jones, treinador de futebol americano de uma escola chamada T.L. Hanna High School. Durante os treinos, um homem chamado Rádio sempre aparecia observando tudo de longe. Quieto, solitário, carregando um rádio velho nas mãos. E foi justamente por causa desse rádio que ele recebeu o apelido que marcaria sua vida inteira. Na cidade, muitas pessoas zombavam dele. Outras simplesmente ignoravam sua existência. Até que um dia, alguns jogadores fazem uma brincadeira cruel. Eles prendem Rádio dentro de um depósito de equipamentos esportivos. A cena é pesada. E pior ainda quando você descobre que algo muito parecido realmente aconteceu. Aquilo muda completamente a visão do treinador Harold Jones. Ele decide se aproximar de Rádio. Começa a conversar com ele. Dá pequenas tarefas no time. E sem perceber, aquela amizade acaba transformando toda a cidade. Mas aqui vem uma das maiores perguntas sobre o filme. O verdadeiro Rádio existiu mesmo? Sim. James Robert Kennedy nasceu em 1946, em Anderson, Carolina do Sul. Ele tinha deficiência intelectual e cresceu em uma época onde pessoas com deficiência eram frequentemente excluídas da sociedade. Muitos moradores da cidade não entendiam seu comportamento. Mas Rádio tinha uma paixão enorme por rádios e por futebol americano. Ele caminhava pelas ruas carregando rádios portáteis, observando treinos e tentando se aproximar das equipes. E foi exatamente assim que ele conheceu o verdadeiro treinador Harold Jones. A amizade dos dois começou nos anos 70. E diferente do que muita gente pensa, ela durou por décadas. No filme, parece que tudo aconteceu em um período curto. Mas na vida real, Harold Jones acompanhou Rádio durante praticamente a vida inteira. Rádio virou uma figura querida na escola. Ele ajudava nos treinos. Participava da rotina dos alunos. E acabou se tornando parte da identidade da comunidade. Tão importante, que anos depois a escola construiu uma estátua em homenagem a ele. Agora vem uma curiosidade que pouca gente sabe. O filme foi baseado em uma reportagem publicada em 1996 pela revista Sports Illustrated. O texto se chamava Someone to Lean On. A matéria contou a história de Rádio e Harold Jones para o país inteiro, e foi esse artigo que chamou a atenção de Hollywood. Outro detalhe emocionante é que o verdadeiro Rádio aparece nas cenas finais do filme. Enquanto os créditos sobem, vemos imagens reais dele nos jogos da escola. Ou seja, aquela pessoa doce e sorridente realmente existiu. Mas apesar de toda a emoção, nem tudo no filme aconteceu exatamente daquele jeito. Hollywood fez várias adaptações. Por exemplo, no filme, algumas pessoas da cidade parecem extremamente cruéis durante quase toda a história. Na vida real, existiu preconceito sim. Mas muitas situações foram exageradas para aumentar o impacto emocional. Outra mudança importante foi a linha do tempo. O roteiro resume décadas de convivência em poucos acontecimentos. Isso faz parecer que a transformação da cidade aconteceu rapidamente. Mas na verdade, a aceitação de Rádio foi algo construído lentamente ao longo dos anos. Também existem personagens que foram criados ou modificados apenas para funcionar melhor no cinema. Isso é muito comum em filmes baseados em fatos reais. Os roteiristas normalmente condensam várias pessoas reais em um único personagem para deixar a narrativa mais simples. E existe outro ponto importante.
Muitos críticos elogiaram a mensagem do filme. Mas algumas pessoas criticaram a forma como Hollywood retratou pessoas com deficiência intelectual. Principalmente pela atuação exagerada de Cuba Gooding Jr. Mesmo assim, o público abraçou o filme. Porque no fundo, a história fala sobre algo universal. A necessidade humana de pertencimento. Agora vamos falar sobre o que aconteceu depois do filme. O verdadeiro James Rádio Kennedy continuou frequentando os jogos da escola por muitos anos. Ele virou praticamente um símbolo da cidade de Anderson. Alunos que nasceram décadas depois da história original cresceram conhecendo o rádio. Em 2006, a escola inaugurou uma estátua em homenagem a ele. E em 2016, Rádio entrou oficialmente para o Hall da Fama Esportivo da escola. Uma homenagem impressionante para alguém que nunca marcou touchdowns, mas mudou vidas apenas com sua presença. Infelizmente, James Rádio Kennedy faleceu em dezembro de 2019. Ele tinha 73 anos. Segundo informações da época, ele enfrentava problemas de saúde relacionados a diabetes, pancreatite e complicações renais. A notícia emocionou milhares de pessoas. Porque para muitos moradores da cidade, Rádio não era apenas um personagem de filme, ele era parte da história deles. E talvez seja exatamente isso que torna Meu Nome é Rádio tão especial. O filme não fala sobre super-heróis. Não fala sobre milionários. Nem sobre pessoas famosas. Ele fala sobre gentileza. Sobre enxergar a humanidade em alguém que o mundo decidiu ignorar. E talvez a maior lição da história seja justamente essa: às vezes, a pessoa que parece mais diferente é justamente aquela que mais ensina sobre amor, respeito e empatia. O treinador Harold Jones mudou a vida de Rádio. Mas segundo o próprio Harold, foi Rádio quem mudou a cidade inteira. E depois de conhecer a história real por trás do filme, fica difícil não sair diferente também. E aí, você já tinha assistido Meu Nome é Rádio? Você sabia que a história era real? Comenta aqui embaixo qual cena mais marcou você. E se quiser mais vídeos contando as histórias reais por trás dos filmes mais emocionantes do cinema, já se inscreve no canal porque ainda vem muita história incrível por aí. Até o próximo vídeo.